Bate-papo, né? Hoje a proposta aqui é falar sobre relacionamentos. O Imensa Vida é uma escola de terapeutas, né? Escola de terapeutas especificamente terapeutas em constelação familiar e sistêmica. Então, espera-se que aqui se fale sistemicamente sobre qualquer assunto, né? No entanto, hoje o papo não vai ser sistêmico, ok? Ah, hoje aqui podem estar pessoas que são terapeutas, pessoas que estão em formação, pessoas que estão apenas querendo olhar para si mesmas, olhar para os seus relacionamentos. E nessa nossa terapia, nessa terapia que a gente aprende aqui, existe uma coisa muito além do sistêmico. O sistêmico não é, a sistêmica não é o que fundamenta o nosso trabalho, nem mesmo com as constelações. O que fundamenta nosso trabalho é o olhar terapêutico, um olhar que não confunde as coisas, um olhar que não quer mudar o outro, que não quer adequar a pessoa que está diante de nós dentro do que seria sistemicamente correto ou sistemicamente saudável. A sistêmica, ela é um modo por onde a gente pode trabalhar com este olhar terapêutico, ok? A sistêmica também é o berço do que a gente chama de constelação familiar, constelação sistêmica. Mas, digamos, essa criança já saiu do berço e já caminha no mundo com passos de adulto, né? Honrando sim o berço que é a sistêmica, mas não mais ficando ali apenas. Então hoje a gente vai falar de relacionamento e o que eu proponho para nós aqui é que a gente olhe juntos para tudo o que aparecer aqui, ok? Quando a gente olhar para isso que a gente chama de relacionamento. Para a gente fazer isso, né, essa aula não pode ter um script. Eu não trouxe aqui um script, não trouxe aqui uma linha pedagógica, nem trouxe aqui uma preparação para apresentar a vocês como nós podemos olhar sistemicamente para os relacionamentos ou como nós podemos constelar relacionamentos, nada disso. Hoje a proposta aqui é nós olharmos para quem está se relacionando, que somos nós, né? O tempo todo nós estamos nos relacionando. Então, gente, vamos fazer um combinado. Primeiro combinado, todo mundo aqui agora vai acender um olhar, vai acender a observação. Como que a gente faz isso? Olhando por conta própria para o que quer que seja. E para vocês olharem por conta própria, vocês não podem acreditar no que eu digo. Vocês têm que olhar para onde eu olho. Só assim nós olhamos juntos. Não confiem no que o Pedro vai dizer. Não confiem no que ninguém já disse sobre relacionamentos. Confiem no que vocês estiverem vendo. E tudo que eu disser aqui será apenas um convite para nós olharmos em determinadas direções. Ok? Olharmos juntos. E todo mundo que quiser interromper, por favor, abra o microfone e interrompa para perguntar, para comentar. Ok? A única economia
de palavras que talvez seja sugerida aqui é de ficar contando experiências próprias. É muito rico ouvir a experiência do outro. Porém, nós temos de 19h30 até as 21h. Então, é 1h30 de bate-papo. Então, quanto mais a gente aproveitar isso para a gente olhar mesmo, melhor será. Ok? Mas não é uma proibição. Quem quiser falar de si também, que fale. Ok? Então, vamos seguir. Combinado? Então, vamos lá. Relacionamento. Primeira coisa que me vem quando eu olho para essa palavra. Vocês já viram como que é comum a gente ouvir ou a gente dizer também algo mais ou menos assim: eu preciso decidir se eu fico ou se eu saio desse relacionamento. Eu fico nesse relacionamento? Ou a gente falando com a outra pessoa: você vai ficar nesse relacionamento até quando? Como se o relacionamento fosse um lugar onde a gente pode entrar e sair, né? Como se tivesse uma porta e paredes, né? Será que existe mesmo um relacionamento? Será que existe mesmo um lugar ou algo chamado relacionamento que a gente pode entrar e sair, ficar ou abandonar? Ou será que existe apenas relacionar-se? Vejam, se eu olho a nossa língua, né? Ela precisa de substantivos, né? A gente precisa de nomes para dar para as coisas. O problema é que quando a gente dá um nome para alguma coisa, a gente põe uma definição nessa coisa. E também, nomear é tirar de dentro de mim. A criança, quando ela começa a nomear as coisas, quando ela está aprendendo a falar, né? Ela vai tirando de dentro dela aquilo que ela está nomeando. Então ela olha para o cachorro e aponta e diz: au, 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 au. O que ela está fazendo? Ela está reconhecendo que existe algo fora dela, chamado au, au, chamado cachorro. Então o nomear é reconhecer algo fora. E isso é tirar de dentro. Reconhecer fora é tirar de dentro. Reconhecer fora é colocar separação entre o que há aqui e o que há aí. Então, quando a gente nomeia algo como relacionamento, o que a gente está fazendo? Nós estamos reconhecendo algo fora de nós e a gente está dando nome. E quando a gente faz isso, automaticamente surge uma imagem na nossa cabeça. Relacionamento, aí aparece na sua frente aquela coisa, né, que significa esse relacionamento para você. O meu relacionamento aparece lá. Meu casamento aparece. Uma imagem fora de você. Raramente você vai falar meu casamento e vai perceber realmente a sua vivência com o outro. O mais provável é que você reconheça um cenário fora de você. Isso é o que nomear as coisas faz. Tira as coisas de dentro da gente. Quando a gente trabalha em um grupo, teve uma reunião agora, recentemente, na associação de Lagoa Santa, que é onde eu moro, que tem
que é uma associação pedagógica, a Sidônia conhece, Associação IP Amarelo. E aí as pessoas falam, pela associação, a associação vai fazer isso é pela associação. Toda vez que a gente faz isso, nós tiramos a associação de nós mesmos. Então, eu me vejo separado da associação. E automaticamente, como eu me reconheço, na verdade, né? A associação, poxa, eu faço parte dela. Então, vai surgir uma tensão interna de pertencimento. Algo que vai me pedir para que eu faça algo para pertencer. Porque eu quero retornar para aquilo que eu mesmo tirei de dentro de mim. Assim é com a associação, assim é com a empresa que eu trabalho, assim é com o casamento, assim é com o relacionamento que for. Então a primeira coisa que me vem é isso. Tá no tema da live, né? Foi publicado no Instagram do Imensa Vida, que hoje a aula é sobre relacionamentos. Essas entidades aí fora que a gente chama de relacionamentos. Vocês estão percebendo, gente, como que isso nos tira fora do jogo? A gente sai da autoria e da ação dentro do que a gente chama de próprio relacionamento. Vocês estão conseguindo olhar e ver as mesmas coisas? O que vocês acham? Quem consegue ver esse nomear também como eu vejo? Consegue ver? Não. Quem vê esse nomear como uma atitude que tira de dentro de mim aquilo que eu estou nomeando? Eu consigo. Abrir o microfone para fazer alguma pergunta, colocar no chat. Quando a gente projeta fora, né? É uma forma de proteção até, de autoproteção. Né? A associação é deles, né? Não é minha. Mesmo que eu fale que eu faça parte da associação, a associação é algo fora, sabe? Algo. Fora de mim. E a associação. E essa associação acontece onde? Se não dentro das pessoas. Né? E qual seria a outra maneira? De que forma que é possível? Porque a gente tem a necessidade da nomeação. Sim. A gente nomeia tudo. Tem esse distanciamento, que está relacionado ao pertencimento, isso que você está falando, né? De criar identidade, de sentir pertencer, de sentir que aquilo é você, né? Isso está relacionado... Que, na verdade... Sim. Desculpa. Não, pode continuar. De que maneira que, não usando ou não nomeando, a gente pode ter esse sentimento interno, né? E expressar isso. Eu entendo a sua ideia, mas eu não consigo de perceber a aplicação disso. Sim. Bom, veja bem, Paulinha. Essa nomeação, ela não tá ligada ao pertencimento, ela está ligada à definição do próprio eu, do próprio indivíduo. Então, quanto mais eu nomeio as coisas, mais individualizado, mais separado eu fico. Quanto mais eu dou nome para as coisas, quanto mais eu descrevo as coisas fora de mim, mais separado delas eu fico. É claro que nós não vamos parar de usar substantivos e nomes, né? Eu vou continuar chamando celular de celular, um copo de um copo,
Mas quando se trata de pessoas e eu quero ver genuinamente o que está acontecendo entre eu e as outras pessoas, é interessante que eu não olhe para esses nomes, mas que eu olhe para as pessoas. Que eu não olhe para para minha esposa pensando em um casamento, mas que eu olhe apenas para ela. E para o que acontece quando eu estou com ela. Assim, a gente consegue, quando se olha para pessoas e não se leva em conta essas nomeações, então a gente vê as relações mais genuinamente. Nós conseguimos não mais ficarmos presos naquilo que nós mesmos já definimos. Quando eu digo que eu tenho um casamento com a minha esposa, isso já é uma regra imposta, isso já nos define como marido e mulher. E aí o que acontece verdadeiramente entre as pessoas, entre eu e ela, fica reduzido a marido e mulher. Você está entendendo? E aí, sim, sim, pode falar. Posso falar? Alguém quer falar primeiro? Não, eu vou falar então. Sim. Pode Porque falar. assim, eu penso assim, quando você começou a falar, eu pensei em partido político, por exemplo. Sim. Quando eu falo o partido, parece que é assim, o partido está lá adiante, está lá, eu estou aqui. Parece que é como se fosse uma proteção, né? E realmente funciona como eu não me sinto ligada às ideias, né, às concepções que se defende, mas eu estou ligada a uma sigla, a um partido. Isso me ajuda a entender. Né? Por outro lado, no casamento, é uma coisa assim, hoje tem muitos jovens que não estão casando, estão morando juntos. Né? Eu acho que isso é uma bela sacada, né? Para que você não tenha essa rigidez da palavra, do contrato. Interpretado pela sua vida, do contrato, né? Parece que dá uma diluída nisso e fica mais genuíno, como você está falando aí. Sim, e veja, Duas coisas que me parecem. você citou o partido e não só tem essa questão, sim, que você faz essa ligação não diretamente com as ideias, mas com aquela representatividade, e isso é uma forma de transferir a responsabilidade individual. Mas além disso, tem uma coisa, quando você fala o partido, é como se houvesse uma entidade que existe acima das pessoas. E não há. Não existe. Só existem as pessoas que fazem o partido. Não existe a entidade que tem o nome do partido. Existem as pessoas que estão ali. E ao mesmo tempo, se todas as pessoas se referem àquilo como o partido, então todas também se desconectam umas das outras. E se conectam com essa entidade imaginada, nomeada. Sim. Né? Isso é muito claro. Nos próprios movimentos sindicais eu participei, eu sentia isso, que a relação entre as pessoas não existe. Não existe essa afinidade, existe como uma ideia que não está fora da gente. Sim. Olha que coisa Isso louca. é o que o nome faz. Eu coloquei de volta aí. É o que o substantivo faz. Copiei e colei. Porque se as pessoas olhassem umas para as outras e dissessem estamos juntas tentando descobrir algo, seria um pouco mais... seria diferente. Não vamos dizer melhor ou pior, seria diferente.
Diga, querida. Sou eu. Eu queria Ei, Carlinha. fazer uma analogia aqui. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Não sei se eu vou conseguir, mas tentar explicar de uma forma que às vezes as pessoas possam entender. Você me fala se seria certo ou errado. Eu fui uma vez numa igreja evangélica, eu não sou evangélica. E eles definiram, explicando para as pessoas, né, que as pessoas precisavam participar, né? A pessoa questionando tinha que ir sempre à igreja e tal. E foi muito simples a explicação, né, que o pastor deu. Ele disse que as pessoas têm que ser a igreja, viver a igreja. Então, quando você falou, o que eu consigo assimilar para mim é que a gente tem que sermos o relacionamento. Então, é isso que eu estou entendendo? É sermos o relacionamento, não o relacionamento do lado de fora, como você colocou. Quando a gente fala que a gente é a igreja, a gente pratica aquilo que Deus ensinou, né? As palavras ali de acordo com a religião que Jesus colocou. E quando a gente vive o relacionamento, a gente pratica aquilo que a gente acha que nós somos, junto com o outro. É o ser junto com o outro. Foi o que eu entendi. Então, Carlinha, você pediu para mim falar se está certo ou errado, e não tem jeito de eu falar se está certo ou errado, porque não tem certo e errado aqui. Tá? Tem o que eu estou vendo e o que você está vendo. Eu vou te falar o que eu estou vendo. Eu vejo, nesse exemplo que você trouxe, que este pastor está devotado à igreja. Então ele diz às pessoas, vocês têm que viver a igreja. Ter que viver a igreja é a mesma coisa que ter que viver um relacionamento. O que a gente está trazendo aqui? Se alguém tem que alguma coisa, então certamente não será genuíno. Foi imposto. Entendi. Se tem algo que não seja liberdade, então será autoridade. Mesmo que a autoridade não seja colocada à força. Né? A autoridade pode ser colocada pela culpa, pela necessidade de pertencer. Então, se há autoridade sendo imposta, então não há liberdade. E só há pessoas sem substantivos que as definam se houver liberdade. Porque senão, você não é a Carla. Você é a Carla fiel da igreja. Entende? E uma igreja pode sim ser muito verdadeira, independente de ser evangélica, católica, espírita. E ela será tão mais verdadeira quanto mais as pessoas forem lá por conta própria, por vontade própria, pela liberdade. Mais será verdadeiro qualquer encontro humano, quanto mais liberdade ele tiver. Então, viver o relacionamento... Sim, desculpa. Então, hoje, viver o relacionamento é estar em liberdade com os seus sentimentos, junto com aquela pessoa. Viver o relacionamento ainda é ser parte do relacionamento e não ser liberdade total. Viver com o outro verdadeiramente tem que ser por escolha própria, tem que ser pela liberdade. Mesmo que os dois digam, nós queremos estar casados. E isso é ótimo. Né? Mas é porque os dois querem. Diga, Catarina. Vocês dois encaram, vocês dois estão. Ei, Catarina. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu senti muito forte daqui o que é a base, né, do Bert, né? Que eu acho que
não sei se resume o que você está falando, propriamente eu vejo você. Eu não vejo uma relação. Né? Uhum. Estar em relação é ver você. O outro. Você. Exato. Isso. Mas enquanto você estava falando com a Carla, me tocou profundamente isso, né? O quanto que esse eu vejo você realmente é uma frase que me arrepia. Eu acho que quando você está inteiro olhando no olho do outro e diz eu vejo você, sem nomear já existe uma relação. Existe mais do que uma relação, existe uma conexão, né? Eu acho que é assim que faz sentido para mim, assim que eu vejo, como você disse. Mas enquanto você começou a falar, né, lá no começo mesmo, me veio algumas aulas de fenomenologia e Stout na cabeça, porque quando a gente nomeia, normalmente é porque eu quero colocar distante. Uhum. Eu nomeio justamente aquilo que eu vou nomear agora como sombra. Eu vejo você um incômodo para mim. Uhum. Né? E nomeio esse incômodo colocando distante de mim. Para mim, o colocar fora estava nesse lugar. Entende? Entende? Você consegue observar que para mim, não dentro de uma relação. Foi uma surpresa ouvir isso de você, Fih, porque para mim esse nomear estava como o que eu rejeito. Porque rejeitar, colocar fora não é rejeitar. Colocar fora é reconhecer que aquilo não sou eu. Isso é colocar fora, reconhecer que aquilo não sou eu. Existe eu e existe aquilo. Só que é mais fácil enxergar esse da forma que você colocou, existe eu, existe o fora de mim, como o que não é tão bonitinho. Vamos falar rejeito, mas nossa, vou falar uma coisa que me incomoda. Enquanto profissional de recursos humanos, de estar em seleção, a prolixidade me incomoda. Então, se a prolixidade me incomoda, é porque possivelmente eu só posso enxergar ela porque tem dentro de mim. Eu projeto ela fora de mim. Entende? Eu só consegui observar nesse incômodo. Não da forma que você me trouxe. Da forma que você me trouxe me causou. Me causou um rebuliço aqui dentro. Porque até porque eu, em alguns momentos, quis um relacionamento com o nome de casamento imposto por uma sociedade. Mas agora, com isso que você me colocou, eu fiquei aqui, rodando em círculos, que é a rodinha do hamster. Será mesmo que eu quis? O que eu quis colocar fora, né? Porque realmente não era pra mim. Porque você, Catarina, ainda está com essa ideia de que o fora é aquilo que é ruim, aquilo que eu rejeito. Olha para uma coisa que você gosta. Me fala uma coisa que você gosta, qualquer coisa. Que você ama de paixão. Chocolate! Pois é. O chocolate está fora de você. Gordinho, só percebi. O chocolate está fora. E você ama e quer colocar ele para dentro, né? Sim. Mas pra mim ainda Veja bem, voltando para o casamento. Absorver esse lugar. Fora e dentro aqui, gente, é fora e dentro da membrana ou do limite, que quer que seja, que eu defino como eu, ok? Eu é uma sensação de ser alguém no mundo. Definição de eu a gente pode dizer que é isso. O que é eu? O que é consciência, né? Consciência, eu, é a mesma coisa. É a sensação de ser alguém no mundo. Só que esse alguém é separado do mundo. Tenho alguém andando sobre o mundo, mexendo com as coisas do mundo, conversando com outras pessoas do mundo, se relacionando com o mundo. Então tem uma membraninha, tem algo que te diz, não, isso aqui
é o que eu estou sentindo, isso é o que eu penso. Aquilo ali não sou eu. Dentro e fora é isso, entendeu? Então, quando você nomeia, você põe fora. Inclusive, quando você nomeia um sentimento. Eu vou nomear, eu estou com raiva, né? Automaticamente aparece a imagem que você tem sobre a raiva. E isso sai dessa sensação de ser alguém no mundo. Se você não fizesse isso, você seria a própria raiva. Você entende? Então, a nomeação faz isso. Aí quando você fala do casamento, eu queria um casamento. Perfeito, você queria aquele casamento. Você só não queria a pessoa. Quando você quer o casamento, você quer o casamento. Você não está interessada na pessoa, você está interessada naquilo que representa para você o casamento. E isso é, assim, é 95% do que a gente está acostumado a fazer. Ou mais. A gente está acostumado a viver Pedro, assim. Eu posso dizer que então a gente às vezes relaciona com essa figura que nomeamos. Da maioria das vezes. A pessoa que tá. Quase sempre, né? Quase sempre. Surtei agora. Assim, gente, é o funcionamento da consciência, do eu. Ok? Então, olhamos para isso agora, né? Vimos que existe essa nomeação e que a gente chama... Oi, diga, querida. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Olhando um pouquinho para outro tipo de relação, Sim. que não do casamento, quando eu falo assim, meu irmão, a gente Sim. pode colocar esse olhar que a gente está tendo para o nosso sistema familiar também, como por exemplo, meu irmão. Então, quando eu deixo de me relacionar com ele, considerando que eu sou uma pessoa e ele é outra pessoa, para considerar que ele é meu irmão, que ele veio primeiro, que ele é o mais velho, e que toda aquela coisa que a gente nomeia, né, da função dos irmãos e tudo, e a posição, inclusive, que o meu irmão chegou em relação à minha, então eu também deixo de me relacionar com ele como pessoa para viver em função daquilo que eu aprendi que seria o meu lugar de irmão, o dele de irmão e mais ou menos por aí. Seria isso? É bem por aí que eu vejo também. Porque uma coisa é você se relacionar com o ser humano que está diante de você, na sua frente, e outra coisa é se relacionar com aquilo que você já sabe dele. Você já sabe que ele é seu irmão, você já sabe as manias que ele tem, você já sabe o que provavelmente ele está querendo com essa conversa. Tá vendo? Você já sabe tudo. Então você está se relacionando com essa imagem que você já tem dele. E ele com a imagem que tem de você também. Então, um relacionamento, né? O relacionar-se, né? Vamos tirar o substantivo, vamos para o verbo, né? Relacionar-se genuinamente, me parece que seria o que a gente faz na constelação, que é olhar sem levar em conta o que a gente já sabe. Vocês já viram como que quando você conhece uma pessoa assim e se encanta e está naquele início de um namoro, de uma paquera, né? Assim, logo de cara, na hora que você vê a pessoa, parece que a pessoa brilha, parece que tem uma vida, algo espetacular ali. Me parece que isso acontece porque naquele momento a gente não sabe quase nada daquela pessoa. E a gente está só com o que está diante da gente, na nossa frente. Aí sim a gente olha para outro ser humano. Aí sim, nosso olho se direciona para o olho da outra pessoa, de uma forma viva. E aquilo parece uma coisa, você fala, meu Deus, o que é que está acontecendo, né? E se entrega todinha, né? Né? Oi, Sidônia. Posso falar? Claro, claro. É porque nesse momento eu ando com interesse pelo outro. Aham. Sim.
O interesse genuinamente ali, no outro, né? E não nas coisas que ele pode te proporcionar. Aí é um beijo, né? Aí é um É? beijo, né? Isso, é. A gente olha para os nossos Ou não filhos. pode ser uma paixão projetada? Oi? Também pode ser aquela, você olha, apaixona, já projeta um ideal e aí você também não está relacionando com aquela pessoa naquele momento, e sim com uma imagem projetada que você imagina que seja. Também pode ser isso. E é possível que isso aconteça imediatamente após esse olhar verdadeiro. Porque aí você vê, aquela coisa te move e a consciência entra rapidinho e já começa a projetar, fazer planos, né? Nossa, é com esse que eu vou dançar até cair no chão, não é? É com esse. E aí vem. Aí começa, aí as pessoas vão se conhecendo, aí todos aqueles planos vão se frustrando e começa a cair. Porque toda idealização acarreta frustração. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Assim, eu acho que a chance da sua idealização bater exatamente com o que a pessoa realmente é, sem tirar nem pôr, é muito pequena. Até porque a pessoa nunca é nada definido, nós nunca somos nada definidos. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu posso me sentir completamente diferente, né? Por Então, isso que eu acho que a relação com filhos é tão rica. uhum, Porque, né? Que a cada dia o serzinho vai se revelando e a é, gente tem que estar olhando, e né? Porque E eu posso olhar, por exemplo, até mesmo, né, o nosso contexto juntos, né, até mesmo a pedagogia Waldorf, ela pode ser algo que tira o nosso olhar da criança. Qualquer pedagogia, desde que eu coloque a pedagogia na frente. Se o meu olhar não está na criança primeiro, eu vou tomar a pedagogia como um ideal. E aí, mesmo que ela seja inteiramente desenvolvida para o respeito à criança, para um crescimento amoroso, mesmo assim, se eu colocar a pedagogia na frente, eu vou parar de olhar a criança. Né? Se qualquer coisa que nós coloquemos na frente da outra pessoa, tampa, né? Eu não consigo ver a outra pessoa. Né? Criar filhos, né? É literalmente É. fato e fenômeno. Exato. É o fato e fenômeno mesmo. Porque, estudando fenomenologia, fato é aquilo que se dá ali na sua frente. E o fenômeno é aquilo que o sujeito traz consigo. Né? É aquilo que ele apreende do que está acontecendo fora. Exato. É. Porém, ele pode contaminar o fenômeno com as suas próprias memórias. Então eu olho para o meu filho e penso assim, essa criança está querendo me enganar. Essa criança, eu estou vendo a criança está ali chorando, fazendo, né, alguma solicitação, e eu olho e posso ver, né, nos meus olhos, não, essa criança está fazendo uma birra, está querendo me enganar. Está querendo se impor, vai virar um pequeno tirano daqui a pouco. Né? Ou eu posso simplesmente olhar. Por que ela está chorando? Deixa eu ver. Deixa eu olhar. Né? Porque uma coisa é o fato, como você disse, que está fora. Outra coisa é como eu apreendo o que está acontecendo, que é o chamado fenômeno. Né? O fenômeno é isso, gente. Fenômeno não é o fato acontecendo fora. Fenômeno é a forma como eu apreendo o fato, como aquilo aparece na minha consciência. E eu posso contaminar inteirinho esse fenômeno com o meu pensamento. Ele sofre da lembrança do fato, não do fato em si. Né? Isso. Eu me lembrei muito assim, agora as coisas estão fazendo sentido para Uhum. mim, de lembrar isso, né, de que o sujeito sofre realmente do fato, não
Da interpretação do fato. É a interpretação que se dá. Freud fala que ele sofre da lembrança. Exato. Ele se lembra daquilo. É isso mesmo. E o Jung fala que a gente pode ter todas as técnicas, né? Todas. Mas é exatamente isso que você está falando. Se eu estiver diferente de outra pessoa, eu só posso ser outra pessoa. O Jung, ele diz assim, domine todas as técnicas, todos os conhecimentos, mas quando estiver diante de outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Esse é o Jung, né? Isso aí. Me leva para um lugar de generalização. Essa birra foi um exemplo muito interessante, porque se eu generalizar casamento, relacionamento com irmão, todos os exemplos que foram trazidos aqui, e não levar à individuação desse fato, A singularidade, né, que aparece ali. a singularidade. Realmente não é genuíno. Agora fez sentido. Agora eu consegui enxergar. E toda nomeação generaliza. Quando eu falo pai, todos os pais são pais, né? Todas as mães são mães. Que coisa é essa que é pai? Que coisa é essa que é mãe? Existe isso? Ou existem pessoas? Pessoas são definíveis? Será que eu sou realmente filho do pai e da mãe? A gente fala muito na constelação, né? Nossos pais nos deram a vida. Isso é irretribuível. Por isso que o dar e receber entre pais e filhos, só o pai dá, o filho só recebe. O que eles nos deram é irretribuível. Eles nos deram a vida. Será que os pais nos deram a vida? O que vocês acham? Quem é pai e mãe? Será que vocês deram as vidas dos seus filhos para eles? Se vocês não quisessem dar, eles não estariam vivos? A vida é algo que eu tenho nas mãos para dar para o outro? Se eu tenho ela nas minhas mãos, eu sou maior do que ela, não é mesmo? Será que eu sou mesmo maior do que a vida? Tão maior que eu posso dar ela para outra pessoa? Olhem para essas perguntas. Façam essas perguntas. Lembra o Khalil Gibran? Que os nossos filhos não são nossos filhos, vieram através de nós. Né? Ele diz, vossos filhos não são vossos filhos. Eles são os filhos da ânsia da vida por si mesma. Nossa. Assim que ele diz. É isso. Olha como que o olhar dele, poético, capta algo que parece muito verdadeiro e que realmente só poderia ser dito por meio da poesia. A poesia serve para isso. Como os nomes restringem, a poesia vai além dos nomes. Porque quando você ouve isso, lê isso, algo se move em você. Vossos filhos não são vossos filhos. São filhos da ânsia da vida por si mesma. Para onde que isso leva o nosso olhar? Para onde que o meu olhar vai? Tudo que é verdadeiro amplia, né? Parece que o que é verdadeiro tem uma característica de ser movimentador e leve. Leve, traz uma leveza, assim. Bom, o que acontece quando nasce um ser humano, né? Como é feito um ser humano? A parte gostosa a gente já sabe. Como é que é a parte biológica da coisa? Um óvulo se encontra com um espermatozoide, não é mesmo? Só que se o óvulo tiver morto,
vai fecundar? Não vai, né? Se o espermatozoide não estiver vivo, também não vai fecundar. É preciso que as duas células estejam vivas. A vida já está nas duas células. O que acontece quando elas se unem? Surge uma nova vida? Ou surge um novo organismo vivo? Quando eu olho para isso, fica nítido para mim, não sei se fica para vocês, que a vida não é individualizada. Não existe a vida de um e a vida do outro. Existe um organismo e outro organismo. Mas a vida é uma só. E o filho é a própria integração do pai e da mãe. O corpo do filho é a integração do corpo do pai e o corpo da mãe. Mas é uma integração organísmica, digamos assim. É um organismo que integra dois outros organismos. A vida já estava lá. É a vida que está dentro do organismo ou é o organismo que está na vida? Bom, então quem tem pai e mãe? Sou eu ou é o meu corpo? Essa é uma pergunta para a gente fazer. Meu corpo tem pai e mãe? E o pai e a mãe do meu corpo são o corpo da minha mãe e o corpo do meu pai. A consciência, o indivíduo, me parece, quando eu olho, não tem pai nem mãe. Ela nasce, ela cria-se por si mesma quando ela diz eu. E isso acontece lá pelos 2, 3 anos de idade. Isso não acontece dentro da barriga da mãe. Isso acontece com 2, 3 aninhos. Quando a criança ganha a noção de eu, a noção de individualidade. E essa consciência adota pais e mães. Adota uma consciência pai e uma consciência mãe para si mesma. Mas isso ela vai fazer como? Criando a imagem do pai e criando a imagem da mãe para si mesma. E vai ver isso na pessoa do pai e na pessoa da mãe. Então, quando a gente relaciona com pai e mãe, será que a gente está se relacionando verdadeiramente com eles? Agora fudeu, né? Ninguém nunca relacionou com ninguém, acabou essa bagaça, vamos desligar isso aqui e vamos fazer outra coisa, porque não tem saída, né? Bom, me parece que não é que tenha que ter saída, né? Me parece que há momentos de genuíno encontro, mas esses momentos não são na vida que a gente costuma enxergar. Nós enxergamos a vida no tempo, nós temos uma noção de linearidade temporal, né? A consciência pertence ao tempo, ou o tempo pertence à consciência, tanto faz. Essa noção de temporalidade é a própria memória, né? De fato, tudo está acontecendo sempre agora e sempre esteve acontecendo sempre agora. Nunca houve um tempo onde as coisas não aconteciam no agora. Então, essa noção de temporalidade nada mais é do que memória. Existe sempre as formas se transformando no presente. Sempre se transformando no presente. E parece que há momentos onde eu me desapego da minha memória e olho para o outro sem memória. Mas aí, isso não fica registrado nessa memória. Então, fica fora do tempo. Fica fora da noção de temporalidade.
isso acontece, a gente pode ver isso acontecendo no presente. Quando você olha inteiramente para outra pessoa, se dirigindo inteiramente a outra pessoa. Mas isso que eu estou dizendo aqui, gente, é claro, como é uma coisa fora do tempo, não tem como eu sustentar no tempo. Né? Como que eu vou viver o tempo todo agora com minha esposa, só olhando para ela? Assim? No tempo isso não se sustenta. Mas quando a gente desenvolve esse olhar que vocês estão desenvolvendo aqui, e não é porque eu estou fazendo isso com vocês, é porque vocês mesmos estão fazendo esse olhar, então você começa a olhar para algumas coisas e notar o que há de falso nessas coisas. Uma coisa que o pessoal da sistêmica gosta muito de trabalhar em relacionamento é o contrato do relacionamento. Existe um contrato oculto, né? Tem um contrato explícito, que é aquilo que aparece para todo mundo. Então, para todo mundo, você se casou, você está lá no cartório, né? Assinou o papel, foi na igreja, pôs aliança. Esse é o contrato de fora. Mas a sistêmica vê um contrato dentro, que pode ser assim: você cobre a minha carência e eu te dou filhos. É uma troca. Você fica comigo como se fosse uma mãe e eu fico com você como se fosse um filho. Apesar de por fora a gente estar casado. Então a sistêmica fica olhando assim, muito para esse contrato interno. Qual é o verdadeiro contrato interno? Né? Porque quando você desenvolve esse olhar, que a gente estava falando aqui antes, de não ficar só com o substantivo, você passa a perceber essas coisas. Por que é que eu estou me relacionando com essa pessoa dessa forma? O que é que eu estou buscando nele? O que é que ele busca em mim? Qual é a troca? Qual é a carência dele e qual é a minha carência? Mas isso só pode acontecer se esse olhar estiver aceso. O que a gente conversou até aqui foi um pouco para a gente ver como funciona a consciência, como funciona o eu, como ele se separa das coisas. Né? E isso acende o nosso olhar. Né? Será que o relacionamento é uma troca? Tem muita gente que tem isso seguro, né? Muitos terapeutas, colegas meus inclusive, sim, o relacionamento é uma troca e é saudável quando um faz uma coisa boa para o outro retribui, e eles vão assim caminhando, né? Sempre. E quando um fizer uma coisa ruim para o outro tem que fazer uma coisa um pouco menos, mas também ruim, senão fica afastado, né? Será que relacionamento é uma troca? Relacionamento talvez seja, né? Será que verdadeiramente relacionar-se com o outro é uma troca? Tem umas perguntas no chat aí, não tem, Daniel? Daqui eu não enxergo nada. Porque... Eu acredito, Pedro, que no relacionamento que a gente nomeia, sim. Né? Existe essa condição da troca. Então, quando a gente passa a entender o que é relacionar-se. Porque, na verdade, o que há mesmo, o que pode haver de genuíno, como pode acontecer um encontro verdadeiro, genuíno, vivo, entre duas pessoas? Se não um olhando só para a outra. Pode ter algum relacionamento, algum encontro genuíno entre eu e você, Ana. Se não for eu olhando só para você e você olhando só para mim? Será que fora disso existe alguma verdade? E será que isso precisa ser para sempre também?
Porque se eu coloco a regra, tem que ser para sempre. Então a regra está aqui entre nós. Como a regra está aqui entre nós, como é que eu vou te ver? Eu vou te ver através das regras, né? Vocês estão percebendo isso? As condições e as regras vão criando muros, né? Imagens, né? Imagens. As imagens vão ficando aqui, nos nossos olhos mesmo. É nos olhos mesmo, gente. Você olha para o outro e você vê a imagem que você já tem guardada. Você não vê o outro. É espetacular como que a consciência consegue produzir isso, assim. É uma coisa fenomenal. O Rudolf Steiner, da antroposofia, ele tinha um olhar que ele mesmo denominou assim, de um olhar que acessa o mundo que ele chama de suprassensível, ok? Então o Steiner foi um cara que ele viu toda essa consciência que a gente chama, porque a consciência, gente, não é só a consciência individual, tá? A gente vê também que o mundo manifesto é consciência. E não só o mundo duro, material, real. O mundo duro, material, real e o mundo suprassensível também. Então ele passeou, ele viu tudo, né? E quando ele olhou para o Lúcifer e para o Cristo, o Steiner descreve, o Lúcifer parecia o Cristo e o Cristo não parecia ninguém. Então o Lúcifer era um rei, né? Lindo, radiante, cheio de luz, com os braços abertos. E o Cristo era um homem comum. A consciência é isso. É muito mais, chama muito mais a nossa atenção aquilo que a gente cria do que o que está na nossa frente. Chama muito mais atenção. E é assim que funciona. E a gente não vai agora aqui com essa aula despertar e sair olhando para todo mundo sem nenhuma imagem na frente. Não vai acontecer isso. Mas se a gente acender esse olhar de observação, então a gente vai começar a investigar por conta própria o que é imagem e o que não é. Entendem? Isso é o que eu acho que pode sair de valioso dessa aula. E como que a gente aprende isso? Fazendo. E aqui agora é o lugar de fazer. É a gente olhar para essas coisas que o Pedro aqui está só trazendo, né? Só apontando com os próprios olhos. Vamos lá, vamos fazer as perguntas. Deixa eu ler uma que tem aqui. Me ajuda aí. Tem duas perguntas aqui. Uhum. Roberta Melo perguntou, Pedro, como fica essa divisão, separação entre o pessoal da sistêmica e da fenomenologia? No fenômeno não pode aparecer algo no sistema? Essa separação também não é do eu? Robertinha, não tem separação entre o pessoal do fenômeno e o pessoal da sistêmica. Sistêmica é conhecimento, ok? Sistêmica é um corpo de conhecimento. Mas esse corpo de conhecimento é construído com fenomenologia. A fenomenologia, ela vai trazer uma atitude de olhar para aquilo que se quer aprender. E à medida que você vai olhando, você vai produzindo conhecimento. Ok? A sistêmica é o conhecimento produzido quando alguém olhou para o sistema. O que parece, e eu reconheço que fica parecendo isso mesmo, que tem uma dicotomia, né, quando eu sempre repito essa coisa da sistêmica e da fenomenologia, né, não é uma separação, parece,
Mas é assim, o que eu digo é, não tomem a sistêmica como base para olhar para o outro. A sistêmica vai aparecer depois que você olhar para o outro. Quando você olha para o outro com um olhar puro, você vai ver nele o sistema todinho. Você vai ver nele todas as relações sistêmicas. E aí você vai reconhecer aquilo que estava escrito lá na sistêmica. É igualzinho olhar para o outro num casamento e olhar para o outro numa sistêmica. Olhar para o outro numa igreja ou numa pedagogia. Ou num código moral de conduta. No que for. É igualzinho. Se eu olho colocando a sistêmica na frente, eu não vou ver a pessoa, eu vou ver aquele elemento sistêmico que ela representa. Então não olho realmente o ser humano que está diante de mim. No entanto, olhando para o ser humano, eu reconheço nele aquilo que a sistêmica já reconheceu. Mas para isso eu preciso olhar primeiro. E a fenomenologia trata de olhar. E tem a fenomenologia filosófica, que é lá do Husserl, do Heidegger, do Sartre, que está interessado em filosofia, né? Que nunca vai conseguir desligar da filosofia, da cátedra acadêmica. E tem a fenomenologia de ação, terapêutica. A fenomenologia que o Hellinger fez, ou que a gente se propõe a fazer. Ok? A filosófica vai ficar lá na filosofia. Bom, mais uma pergunta? Tem mais uma? É da Senir. Uhum. Pergunta. Numa terapia, quando eu coloco o que sinto em palavras, estou interpretando o que sinto. Tiro de mim, me livro do que me atrapalha e do que não é genuíno? Muito bom, Senir. Numa terapia, sim, quando você nomeia, você tira de você aquilo que você acreditava que era você. Na constelação acontece muito isso. A constelação não precisa ser, mas muitas vezes ela é feita com frases. Frases de solução. Só que as frases de solução não são pré-determinadas. Muita gente gosta de treinar as frases, né? Eu vejo você, e pegar cada frase para um tipo de problema, né? O problema, quando o outro está excluído, o que é que você usa? Eu vejo você, né? Quando um filho está se vendo maior do que a mãe, o que é que você usa? Mãe, eu te reverencio, você veio antes de mim, você é maior. As frases de solução da constelação, né? Mas se a gente fizer constelação assim, não vai ser constelação. Vai ser terapia sistêmica. A constelação tem a base fenomenológica. Então, eu não vou dizer uma frase que serve para determinado tipo de problema. A frase sai de um jeito diferente. A frase é apenas o que a própria Senir disse. Ela é apenas uma tradução daquilo que já está se mostrando. Então a pessoa vê, vamos supor, na imagem da constelação, o pai está oprimindo a pessoa, ok? Você não vai dizer para ela assim, pai, pare de me oprimir. Não, você pode convidar a pessoa a dizer assim, eu vejo a sua grandeza, mas a sua grandeza me oprime. Eu me sinto violentado pela sua grandeza. Eu me sinto esmagado pela sua grandeza. E isso é falar o que realmente está se passando. E aí, realmente, Senir, dizer isso tira isso de dentro de você. E de repente você vê que você não estava esmagada, né? Só que você estava se sentindo esmagada pelo pai.
E aí a coisa anda, né? Com esse reconhecimento a coisa anda. E a constelação vai se desenvolvendo. Mas é sempre, se o terapeuta ele é fenomenólogo, né? Se ele está fazendo a constelação nos moldes do Hellinger, ele vai seguir sempre junto com o que está aparecendo e nunca com o que parece ser o remédio para determinada situação. O terapeuta de constelação não determina o remédio para os problemas. Ele só olha para o que está acontecendo e vai acompanhando. É esse mesmo o processo. Vamos lá, tem mais ali, né? Silvinha, você tá aí, Silvinha? Não tô te vendo, não, só tô lendo o seu comentário. Grande Pedro, sempre bom te ouvir. Bom. Comentário, de vez em quando a gente esquece que mãe é mãe. Acho que foram transportes. O resto é comentário, né? Comentários. Ok. Então, gente, como está o olhar de vocês agora? Para o que vocês estão olhando? Conta para mim. Para o que vocês estão olhando? Fala, Pedro. Fala, Vitão! Então, caminhando junto com esse olhar, Uhum. e eu vejo daqui com mais clareza hoje é que o trabalho com a constelação é um trabalho dentro da consciência, dentro das imagens, que de alguma forma tem um link para esse olhar do movimento do ser, né? Mas compreender esse lugar e essa forma de atuação, isso traz, eu não sei se é leveza, mas traz movimentos, mas traz uma tranquilidade em relação ao olhar para esse trabalho, né? Essa conexão com a consciência, com essas imagens, e perceber que a gente está trabalhando com as imagens é algo libertador, né? Uhum. Isso que o Vitor está dizendo, gente, é exatamente isso. Né? Na constelação, quando a pessoa traz o pai, traz a mãe, o representante do pai e da mãe, não é o pai ou a mãe que estão sendo representados ali, mas a imagem que ela tem de pai e a imagem que ela tem de mãe. Até por isso a gente vê duas constelações de dois irmãos que foram criados na mesma casa e um vê o pai como exclusor e a mãe como excluído e outro vê o oposto. Vê o pai como excluído e a mãe como exclusor. E tá tudo certo, porque o que importa é o que está aparecendo ali. E o que está ali diante de você é a pessoa que está ali sendo atendida, né? E todas as imagens que estão ali são dela. Agora, realmente, é trabalhar nesse ambiente, né? Nesse ambiente da consciência, que é o ambiente das formas e das imagens, né? Mas é trabalhar com uma atitude que não quer mudar o outro, que não quer ajudar o outro, que não quer tirar o outro do sufoco, resolver o problema do outro, não quer acertar como terapeuta, não tem medo do que possa acontecer. Ou seja, é uma atitude de inteiramente apenas olhar para o outro, com o que está aparecendo ali. E esse olhar tem uma qualidade. Essa qualidade a gente pode chamar de amor. Amor me parece, quando eu olho, né, para o que é amor, me parece dizer o que é o amor seria impossível, mas dizer aquilo que ele de jeito nenhum é, parece que nos remete o olhar para ele, que é o amor de jeito nenhum é resistência. Então, a resistência, não que ela seja oposta ao amor, ok? É assim, o amor não pertence ao mundo das resistências, entende? Essa é a ideia. E quando tem essa qualidade nesse olhar,
Então, parece que algo se coloca em movimento. E aí, de repente, aquela consciência feita de imagens, que é o próprio cliente, de repente ela se ressignifica. Porque aquilo que era falso sendo tomado como verdadeiro é apagado, ele é descoberto como falso na hora, né? E ver o falso como falso é verdadeiro. Então a pessoa para de tomar algo falso como verdadeiro, então ela se ressignifica. Ela continua sendo uma forma, ela continua sendo retenção, continua sendo um eu fechado, continua tudo isso. Mas ela segue com uma falsidade a menos. E tudo fica mais leve quando nós deixamos de tomar algo falso por verdadeiro. Me parece que é isso que acontece num atendimento de constelação. Quando eu vejo acontecendo na minha própria prática. Como eu vejo também que o Hellinger descreve na prática dele e que meus professores descrevem também. Mas isso é só o que eu vejo. Diga, Seni. Tagarela, né, Pedro? Mas esse assunto aí me incomodou muito. E assim, eu estava pensando, como a Sidônia até lembrou, da relação com os nossos filhos, né? Sim. Aí é meu filho e tal. E esses dias eu fiz uma constelação da relação com um filho. Aí fui descobrir uma pessoa. Aí assim, é muito interessante, porque enquanto a gente tem essa rotulação de meu filho e de parentesco, parece que você não vê a pessoa como realmente ela é, né? E aí eu descobri isso, de ver, caramba, é um homem, é uma pessoa e veio através de mim, sim, mas é uma pessoa, né? E aí a relação com essa pessoa que conta. Toda vez que a gente fala meu, nós estamos falando eu. A propriedade está presente. Então, falar meu filho é manter a nossa propriedade sobre a pessoa. A pessoa é minha. Mesmo que nunca tenha passado na sua cabeça, conscientemente, que você quer ter propriedade sobre ele, que você quer controlar, etc. Vê-lo como meu filho é vê-lo como propriedade, vê-lo como parte de mim, né? É meu. Quando nós falamos nós, também é isso, né? Nós, os consteladores. Então a borda está onde agora? A borda está no grupinho de consteladores. Aí eu separo os consteladores do resto da humanidade. Quando eu falo nós, os consteladores, né? É o meu eu um pouco ampliado, né? Nós, os homens, nós, as mulheres, né? Nós, esquerdistas, direitistas, etc. Ainda de psicóloga, nunca gostei muito de diagnóstico. Eu sinto que o diagnóstico, ele traz esse lugar de meu. E a pessoa, ela se une ao diagnóstico e justifica, porque ela passa assim, eu câncer, eu esquizofrenia, né? Porque as pessoas trazem isso tão como próprio que elas passam a dizer a minha. Exatamente. E a psicologia, ela estuda a psique, né? A mente, o indivíduo enquanto esse conjunto de funções mentais, né? O ego, o Freud vai descrever, né? O ego, o id, o superego. O Jung vai falar das consciências. Então a gente está falando de funções mentais, de funções do intelecto, né? Não do que é realmente a pessoa. Então você pode olhar e dizer assim, está com psicose. A psicose
ela é como se fosse um rompimento, né, na borda que define, né, o ego, né? A pessoa ela tem dificuldade dessa definição, né, dessa borda que a gente chama, né, essa função de separação e de trânsito entre o que é de dentro e o que é de fora. Mas isso é só o que está acontecendo com a faculdade mental dela. Isso não é o que ela é, isso não define. E um problema que está acontecendo hoje, isso eu escutei no rádio, gente, achei interessante a reportagem, né? Que o que acontece com crianças de 12, 13 anos, elas já sabem pesquisar no Google, né? TDAH. Elas já sabem pesquisar tudo no Google. Então o que acontece? A criança, de repente, o adolescente, está sentindo algo. E ele pesquisa no Google sobre aquele sintoma. E automaticamente o Google entrega para ele o rótulo, né? E aí ele assume que ele é aquilo. E aí acabou de limitar-se a si mesmo, determinar uma coisa para o resto da vida, né? Ou seja, eu leio o rótulo, o problema do rótulo é esse na psicologia, porque como a gente trata da mente e a gente costuma se identificar muito com a mente, né? Eu sou esse ser pensante, como diz o Descartes, né? Então, tudo que você vai ver de diagnóstico nessa área, provavelmente você vai associar a você mesmo, né? Eu sou assim, eu sou hiperativo, né? A doença a gente até fala, né? Eu tenho um câncer, né? Tá em mim, mas é algo que eu tenho, né? Quando é psicológico, a gente costuma falar eu sou, né? Ou apontar para o outro, né? Quantas vezes eu ouvi nos últimos tempos pessoas chegando para mim e falando, principalmente psicólogos, né? Eu tenho uma mãe narcisista. Ou seja, minha mãe é narcisista. Está definindo o outro como aquilo, né? E se a minha associação é o seguinte, né? O corpo tem pai e mãe, mas eu associo que metade de mim, né? Metade desse corpo é aquela pessoa que eu chamo de mãe e a outra metade é aquela pessoa que eu chamo de pai. Isso é uma associação que a gente faz, né? Que a consciência faz. E se eu vejo ela como narcisista, então metade de mim já é narcisista. Percebe? Levando prolixamente, alguém disse no início sobre pertencimento, né? Sim. E desculpa, eu entrei na tua fala, eu falei que o TDAH me incomoda muito, porque hoje tudo virou TDAH. Mas é uma necessidade de alguns pais de enquadrar o filho em algo para que ele não seja o estranho. Eu preciso nomeá-lo de alguma coisa que não seja estranho. Ou encontrar um remédio, ou encontrar um remédio para me dar uma paz, né? Que eu prefiro que o psiquiatra me dê um remédio que faça o menino ficar dopado do que olhar para ele, me dedicar a ele. Gente, eu sinto muito se tem alguém aqui que está nessa situação. Não estamos aqui julgando esses pais como cruéis, tá? Muitas vezes a pessoa está mergulhada numa rotina também violentadora de trabalho. E ela mesma não se vê em condições, nem enxerga a possibilidade dela parar, sentar, olhar, investigar, se dedicar àquilo, né? A olhar a criança. Isso realmente faz parte da nossa sociedade hoje. Então, o médico, né, o diagnóstico, o remédio entra encaixando aí, nessa pecinha, né? Não estamos aqui julgando os pais, mas assim, colocando bem simples, essencialmente o que acontece é isso. Quando eu levo no médico, tem um diagnóstico, ele me receita uma Ritalina, eu tenho uma paz dentro de casa, né? A gente mata o sintoma. O sintoma está ali querendo dizer alguma coisa. O sintoma está ali trazendo o nosso olhar para um significado. E a gente cala a boca do sintoma. Né? Mas isso é o que acontece. Na minha opinião, Maio, eu acho que não é nem só isso, sabe? Uhum. Mesmo que você tenha um filho que é normal, que
não tem nenhum tipo de problema. Uhum. Só o simples fato de você ser pai e assumir a responsabilidade e fazer algo, o assumir, o saber que aquela criança está sendo educada por você e que você tem uma responsabilidade no adulto e na pessoa que ele vai se tornar, independente se ele tem alguma coisa ou não, essa responsabilidade, mesmo você saber, como não vem uma caixinha de surpresa, não vem com um manual, Sim. já te traz ali N coisas. Sim. Então é muito mais fácil, claro, eu rotular, eu ter um remédio ou eu ter qualquer coisa, ainda mais nesse período que a gente vive, que a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, do que efetivamente eu me dar o trabalho, porque aí vamos combinar que todos os pais aqui podem dizer o mesmo que eu, é um trabalho ser pai. E é um trabalho muito pior do que qualquer profissão, porque se você, sei lá, você é advogado, você é psicólogo, você é arquiteto, você estudou, você tem a fórmula pronta, que não é assim que a gente vai falar, mas vamos colocar nesse sentido, e aquela criança não tem, entende? E você tem que fazer o seu melhor e detalhe, olhando para o seu espelho dos seus defeitos. Que eu acho que é a parte mais difícil, porque você olha para aquela criança e ela tem os mesmos defeitos que você. E você tem que lidar não só com os dela, mas principalmente com os seus mesmos. Sim. Tem uma coisa que você está trazendo, querida, que me fez voltar lá numa coisinha que a gente estava falando no início, que é a liberdade. Não tem como haver amor na minha relação com meu filho se eu não estiver com ele porque eu quero. Se eu estou com ele porque é uma obrigação por ser pai, essa relação vai ser pesada, vai ser difícil. E mesmo que às vezes eu queira estar com ele, mas eu não posso por causa do trabalho, então eu não estou no trabalho porque eu quero, mas porque eu preciso, porque eu sou obrigado. Então, o que mata as relações é a imposição de autoridade, é a falta de liberdade. O que mata o amor nas relações é a falta de liberdade. É quando a pessoa faz coisas por ser obrigada, por se sentir obrigada. Né? Aí eu só vou criar meu filho porque é minha responsabilidade, porque eu sou pai, então eu tenho que criar. Né? É muito mais amoroso eu chegar e falar assim, num dia que eu estou estressado, falar, não estou dando conta, não quero ficar com essa criança agora, do que eu ficar com ela me matando por dentro. Porque aí esse me matar por dentro vai sair e vai cair nela. Né? É muito mais amoroso eu falar, eu ser verdadeiro e dizer, agora eu não estou dando conta de ficar com a criança, ou de ficar nesse trabalho, né? Ou o que quer que seja. Ser verdadeiro, ser honesto consigo mesmo. Do que, em nome da responsabilidade, matar o que passa dentro de mim para ficar ali, cumprindo a obrigação. Quando eu faço isso, eu não mato só a mim. Eu mato o outro também. Não é uma violência só comigo, é uma violência com o outro também. Ter um companheiro em casa, uma companheira que não quer estar com você, não é amor. Ah, eu não separo por causa dos meus filhos, né? Isso é violência com você e com seus filhos. E com o companheiro ou a companheira. A ausência de liberdade mata os relacionamentos. É isso aí. Eu acho que eu não devo ter me expressado direito. Não foi bem nesse sentido, mas eu sim concordo com tudo isso. Eu não estou te discordando também, não. Você só me remeteu a isso. Concordo com tudo que você disse e estou só continuando. É isso mesmo.
A gente se vê na responsabilidade e isso é pesado, é difícil e sempre vai ser. Sempre vai ser. Eu posso agir por autoridade ou por autoria. Percebe? Só que só será a autoria mesmo se eu sempre for honesto comigo mesmo. Senão não é autoria. O Hellinger chama isso de boa consciência e má consciência, gente. A boa consciência é o que mantém os padrões familiares. A boa consciência é o que mantém os emaranhados sistêmicos. A má consciência é a que pode trazer algo novo. O que é a boa consciência e o que é a má consciência? Ela é boa ou má aos olhos de quem? Aos olhos do sistema, né? Dessa entidade que existe aonde? Onde existe sistema, gente? Cadê essa entidade? Mas em nome dela, eu sigo como uma boa consciência. Ou seja, eu dobro minhas vontades para permanecer pertencente. O medo de não pertencer me faz matar a minha própria verdade. Isso é boa consciência. É o que o Hellinger chama de boa consciência. A má consciência é aquela que diz: eu serei honesto comigo mesmo. E eu posso fazer o que eu quero sem sentir que estou traindo aqueles que estão comigo. Sem sentir que eu estou abandonando aqueles que estão comigo. Sem ter medo de me parecer inadequado perante a sociedade. E isso é a atitude da má consciência que o Hellinger descreve. É a atitude da autoria. A autoridade, quem impõe, é a regra, né? É o sistema, é aquilo que está nomeado fora de mim. A autoria é a própria ação que nasce de dentro para fora. E não significa que, se a gente for autor, nós vamos abandonar marido, abandonar filho, sair no mundo adoidado. Isso é uma conclusão precipitada. Tá? Existem pessoas livres, casadas, mães, pais, que são honestas consigo mesmas, que olham para si mesmas, olham para o outro e veem mais do que aquela determinação, aquele substantivo que determina a relação. Seja ele casamento, pai, filho, tudo isso é substantivo determinante. Emprego, trabalho, né? Bom, já são 9 horas, né, gente? Tudo isso que eu estou falando, gente, é o que eu estou vendo aqui agora na hora. Vocês podem olhar e ver por si próprios também. Quanto mais vocês acenderem este olhar, mais vocês falarão assim também. Parece que o Pedro estudou, não sei o quê. Tá? Não, é uma forma de olhar. É uma atitude que se aprende fazendo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Acender o olhar. Prestem atenção nos substantivos que cercam vocês. Prestem atenção nessas entidades pairantes que determinam as relações entre as pessoas. Olhem para essas coisas com os olhos de vocês. É isso que eu acho que pode ser produtivo, que pode ser verdadeiro. Numa aula como essa, que eu nem sei se pode ser chamada de aula, né? Uma conversa.
É uma relacionação, como diz o Caquinho Big Dog. Ok? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Dizer mais alguma coisa? Estamos no chorinho. Ô Marcelão, você tá aí, Marcelão? Saudade de você. Também, querido. Cheguei no final do bate-papo aqui, mas Que bom. peguei uma carona boa. Mas só de ter visto você já valeu a pena. Eu vou seguir o conselho da Catarina. Eu vejo você. Também te vejo, meu irmão. Só falta te abraçar. Maravilha, queridão. Muito bom. Gente, esse aqui é o Imensa Vida. Isso é uma iniciativa que a gente tem de cada professor um dia vir aqui e fazer uma aula desse tipo, aberta. Sempre fica o convite. Quem ainda não é da escola, venha conhecer, conheça. Aliás, vocês já estão aqui conhecendo, né? A nossa escola, eu poderia dizer que é uma escola que não se baseia na autoridade. Não tem autoridade aqui entre professores e alunos. Não tem um que saiba mais de você do que você mesmo e que use isso para te direcionar. Isso é o que eu posso dizer do que é o Imensa Vida. Uma escola que é viva. Viva como a vida que ela traz no nome. Diga, Daniel, só um minutinho. É que o Jonas mandou uma música pra gente colocar no final. Ô, Jonas, você tá aí, queridão? Fala, Pedro. E aí? Eu tô no escuro porque eu tô dentro do ônibus voltando de São Paulo. Ô, rapaz! Mas eu mandei Isso. uma música pro Daniel por aí, pra fechar o... Fiquei aqui desde o início, tá bom? Que bom, queridão, que bom te ver também. Eu vejo você também, viu? Um beijão. Um beijo. Então, gente, um presente do Jonas. Vamos escutar a música pra gente poder dormir acalentados. Eu quero uma nota que venha no campo, dizendo que posso aprender. Eu levo a joia preciosa do encanto, o encontro do todo em vocês. E sigo contente, disposto a se abrir, a pérola traz o melhor. Eu vejo em seus olhos o amor por algo maior. A nota molhada, o beijo que fura, a fúria de quem vai nascer. A eterna procura, a volta pra casa, um olhar em você. No meio de dois surge algo delícia, agora posso compreender. Eu quero a nota que nota o amor em você. Eu quero a nota que nota o amor em você. Eu quero a nota que venha no campo, dizendo que posso aprender. Eu levo a joia preciosa do encanto, o encontro do todo em vocês. E sigo contente, disposto a se abrir, a pérola traz o melhor. Eu vejo em seus olhos o amor por algo maior. A nota molhada, o beijo que fura, a fúria de quem vai nascer. A eterna procura, a volta pra casa, um olhar em você. No meio de dois surge algo delícia, agora posso compreender. Eu quero a nota que nota o amor em vocês. Eu quero a nota que nota o amor em vocês. Eu
Que presente, queridão. Esse é o Jonas Moncaio, gente. Nosso queridão. Obrigado, viu? Sabe que... Que música linda. Como que é o nome da música? Jonas, a gente não tá te ouvindo. Não sei se você tá falando, mas... Chama-se Anota. Anota. Anota aí, viu, gente? É sua, Jonas? Essa é minha. Ai, meu Deus, coisa mais linda do mundo. Chorei. No lugar que a gente consegue ouvir isso, manda pra gente ouvir. Tem algum lugar? Ah, não tem ainda não gravado, viu? Vou tentar. Mas um dia eu gravo ela. Por favor. É maravilhoso. Catarina tá que nem eu, querendo já procurar em plataformas digital. eu Tá tiro. escutando. É, Aninha, já joguei aqui no Google e não deu certo. mas Jonas Moncaio vocês encontram no Spotify. Jonas Moncaio tem no Spotify. Eu vou aproveitar para poder falar assim, porque ele tocou tanto isso do Jonas. Não sei quem conhece os poemas que Pedro escreve. Eu convido vocês né, quem gosta de coisas como essa que o Jonas trouxe, conhecer um pouquinho desse lado poético do Pedro, porque ele diz que são poesias terapêuticas para ele mesmo, mas elas são terapêuticas para nós também. Então, simplesmente maravilhoso o que Pedro escreve. Eu sou só fã, deixa eu ficar quietinho. Obrigado, queridona. Quem quiser, tá lá. Eu coloco elas lá no meu Instagram. Pedro.terapeuta sistêmico. E lá também todo mundo pode me chamar, conversar comigo e tal. Eu respondo assim alguns meses depois. Tá? Mas eu respondo. Eu nunca deixo ninguém sem responder. E não é porque eu sou um popstar não, viu, gente? É porque eu sou meio desorganizado mesmo. Ai, gente, meses depois eu ri alto aqui. Bom, gente, eu agradeço a todos vocês. Eu adoro fazer isso que eu estou fazendo aqui. Esse é verdadeiramente um trabalho que me sacia. A sensação é essa, é saciedade. Saciedade, tá? É algo que eu adoro fazer. Estar com vocês. Estar com pessoas olhando para essas coisas. Viu? Então, eu agradeço a vocês por isso. Né? Tá bom? E continuo à disposição. E o Imensa Vida está aí para todo mundo. Ok? Ok. Ó, Obrigado. um beijo para todo mundo. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Aí. Show de bola. Dá pra ficar aí, né? Dá, deixar assim vai até 11 horas da noite. Assunto que rende, né, velho? Relacionamento é um assunto que rende muito. Porque todo mundo quer resolver o ué. Aí chama.